Eu já te apresentei o real valor de você participar de uma Olimpíada do Conhecimento, tipo a Canguru de Matemática, tipo a OBMEP. Eu também já te apresentei uma estratégia para você medalhar nessas competições. Eu já apresentei aqui também a correção da prova de nível E do ano de 2024 da Canguru. Se você hoje está no sétimo ou no oitavo ano, você dominar o conteúdo, o assunto, a estratégia da prova anterior, do nível anterior, é um primeiro passo para a sua caminhada. Então fica aqui uma dica para você, assista o vídeo, assista a correção, tenta resolver a questão, a prova de nível E também. E nesse vídeo aqui, eu vou corrigir com você a prova de nível B, prova para sétimo e oitavo anos. E aí, se só de você estar consumindo esse conteúdo, você já está saindo na frente de muita gente. Você já está encorpando o seu conhecimento, está deixando ele mais robusto. Mas, se você quer subir o seu patamar de fato, eu sugiro que você faça essa prova antes de mim. Seja pausando o vídeo ao longo da correção, tentando resolver e depois assistindo, ou seja, em forma de simulado, igual eu citei lá no vídeo sobre estratégia, beleza? E por que isso? Porque o seu cérebro ele aprende demais quando você pratica, você tem dúvida, você erra, você busca entender qual foi aquele estalo que faltou para você resolver. Você aprende muito mais praticando do que simplesmente ouvindo ou assistindo, tá? Então fica essa dica se você realmente quer subir o seu patamar, aumentar a sua chance de premiação. Eu vou separar essa prova em 3 vídeos. Primeiro, as questões de nível fácil, depois as de nível médio, depois as de nível difícil. É muito mais por uma questão de logística minha, tá? Eu ainda estou com uma certa dificuldade em lidar com vídeos muito grandes, quando eu estou falando de edição, de gravação e tudo mais. E acho que é isso de recado. Só lembrando, questões fáceis elas valem 3 pontos, médias 4, difíceis 5. Caso você erre uma questão, você tem uma penalidade de 25% dela. Beleza? Acho que são esses recados. Bom vídeo para você, bons vídeos e qualquer dúvida, qualquer comentário, deixe aí nos comentários. Questão 1. Alice dobra os números de papel ao longo da linha tracejada. Qual dos quadrados dos números vai coincidir com um quadrado igual? Então ele pegou ali uma figura, dobrou, né? Vou colorir aqui só para deixar claro para gente. Aqui está a linha tracejada, coloquei de laranja. Ela vai dobrar essa figura e eu vou ter pedacinhos que vão se sobrepor, né? Um vai ficar oposto ao outro, atrás um do outro. E eu quero saber qual das figuras ali de baixo acabou coincidindo com ela mesma nessa dobra. Para isso, primeiro eu acho que é legal a gente entender como que funciona a dobra, né? Vou fazer em forma de rascunho aqui. Imagina que eu tenho essa folha, ela foi dividida em 8 pedaços, por exemplo, e eu numero ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagina que eu faço uma dobra nela, exatamente aqui, ó. O que é que acontece na hora que eu faço essa dobra, né? Eu continuo com ela aqui e a figura ela vai se dobrando aqui, meio que para trás ou para frente, né? Depende. Mas as figuras, os números, eles continuam presentes ali, os 8. Renumerando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que a gente percebe com isso, tá? A gente percebe que em uma orientação, nesse caso aqui na orientação horizontal, os números que estavam na horizontal permaneceram nela. Então, 1, 2, 3 e 4 continuam na mesma direção entre eles. O número 2 e o número 3, eles estão próximos da dobra e eles continuam próximos. É como se eu criasse camadas que estão conectadas entre si. Essa camada aqui, ó, eu vou chamar de camada A. Ela está conectada, oposta àquela camada que também está coladinha na dobra. Eu vou chamar aqui de A também. Então percebe que o 2 e o 3 vão ficar sobrepostos, um atrás do outro. O 6 e o 7 também vão ficar sobrepostos, um atrás do outro. E eu tenho mais uma camada aqui para o lado, camada B, por exemplo, que também vai ter o seu equivalente lá do outro lado, que seria essa daqui. Então, camada B. O número 1 está na mesma altura do número 4 e ele está 2 casinhas de distância em relação à dobra. Então, 1 e 4 vão se sobrepor no momento que eu fizer a dobra.
6 e 7 vão se sobrepor porque eles estão na mesma altura e próximos à dobra. E é mais ou menos isso que eu preciso fazer aqui em cima, olha. Percebe que tem uma dobra? Por exemplo, esse quadrado aqui. Qual é o outro quadrado que vai ficar oposto, sobreposto a ele? Ele tem que estar na mesma altura em relação à dobra e na mesma distância. Dado que ele é o que está coladinho na dobra, esse seria o oposto a ele. Beleza? Então, esse é o tipo de análise que a gente vai ter que fazer. E tem um detalhe aqui que pode confundir e enganar muita gente. Dá uma olhada nesse quadrado e nesse quadrado. Eles são os quadradinhos mais opostos que eu tenho em relação à dobra. Porém, eles não vão se sobrepor. Isso é quase que uma tentativa de ver esse exercício, se você está prestando atenção no exercício. Aqui eu só tenho 2 camadas de linha. Aqui eu tenho 3. Então esse está na segunda altura, esse está na terceira, então eles não se sobrepõem. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Agora vamos analisar questão alternativa por alternativa. Primeiro eu vou testar essa estrelinha aqui. Eu tenho com detalhe, né? Eu não preciso nem mesmo testar nada que esteja nessa fileira, porque eu não tenho nada correspondente a ela na parte de cima, viu? Então vamos lá, eu tenho essa estrelinha. Muita gente confunde e marca por causa disso daqui, porque ela é a primeira estrelinha de cima nos 2 pedaços. Só que lembra que quando essa daqui for dobrada, ela vai se conectar com a segunda fileira e não com a primeira. Ou seja, com alguém que estaria aqui onde eu estou colorindo. Então essas estrelas elas não são opostas, elas não estão se sobrepondo. Não é esse o caso, tá? Eu também tenho uma estrelinha aqui, não tenho nenhuma do lado de cima, então nem preciso testar. E aqui é o mesmo caso da outra ali. Ela está na segunda fileira, enquanto que a de baixo está na primeira, então elas não estão se sobrepondo quando eu faço a dobra. Quando eu for avaliar a segunda alternativa, a alternativa do losango, percebe que aqui eu tenho 2 losangos, mas eles estão no mesmo lado da folha, então eles não vão se sobrepor, né? Eles não estão se dobrando, eles vão ficar na mesma face. Esse losango aqui, aí, acho que encontrei, né? Eu tenho um losango que está na segunda linha e ele está na mesma direção desse outro aqui que também está na segunda linha. Então, a gente acabou de encontrar qual é essa figura que está se sobrepondo. Letra B. Não preciso testar os outros, lembrando dos cuidados que a gente precisa ter, senão existe uma chance de a gente encontrar, mas encontrar de forma errada. Questão 2. A Maria está jogando amarelinha. A figura mostra os primeiros quadrados desse jogo de amarelinha não convencional, no qual o padrão dos 4 primeiros quadrados se repete de baixo para cima. Em qual dos quadrados a seguir Maria vai pisar somente com o pé direito? Então, beleza, vamos observar. Ele me diz que é uma amarelinha diferente, né? Ela fica se repetindo aqui infinitamente. Ela vai brincar até os 80 anos de idade. Ele começa com 2 pés, esquerda, 2 pés, direita. Aí ele me disse que isso se repete para sempre, né? 2 pés, esquerda, 2 pés, direita e por aí vai. E aí ele me pergunta, depois que já aconteceu essa sequência, dentre essas opções aqui, em qual delas ela vai voltar a pisar com o pé direito na amarelinha? Percebe? Vamos tentar fazer aqui um padrão, né? Tentar perceber qual é a sequência lógica que a gente está enxergando. Eu estou vendo 2 pés, esquerda. 2 pés, direita. 2 pés, esquerda. 2 pés, direita. 2, esquerda. 2, direita. Isso vai se repetindo eternamente. Aqui eu tenho o primeiro movimento, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º e por aí vai. Se a gente observar bem, o pé direito ele caiu no 4º movimento, no 8º movimento, no 12º movimento. Ele está acontecendo sempre de 4 em 4 lances. No 4º, no 8º, no 12º. Ou seja, eu sempre vou pisar com o pé direito, ou no caso a Maria, quando eu estiver nos múltiplos do 4. 4, 8, 12, 16 e por aí vai. Eu só preciso avaliar qual desses aqui é múltiplo de 4. E no caso só de olhar, ou de lembrar também, né? É o número 20. Acredito que nível 7º e 8º ano, saber os múltiplos do 4 não é um desafio, mas se você tem dúvida,
basta você dividir 20 por 4, dá um número exato. O fato de dar exato indica que é um múltiplo. Questão 3. Saulo criou um alfabeto secreto. Nesse alfabeto ele escreve pudim como, e aí tem aqui uma sequência de símbolos, e era, a palavra era, como, e também tem uma sequência de símbolos. Como ele escreve a palavra perua nesse alfabeto? Beleza, aqui, lógico que tem várias formas de eu criar alfabetos criptografados, digamos assim. Mas, normalmente, uma primeira tentativa que a gente pode fazer é ver se existe um link direto entre a figura que você está analisando e uma letra do nosso alfabeto. Se você observar, pudim, que é a palavra que ele estava escrevendo. Essa bolinha, basicamente algo semelhante a um U, isso daqui, isso e isso. Isso daqui é o que representa pudim. Então, a primeira tentativa, lógico que eu posso tentar outras depois, seria associar o símbolo à letra. E eu posso testar, observando na palavra era, se existe algo que me impeça de fazer essa associação. Por exemplo, imagina que ele representou, e não é o caso, tá? Mas imagina que ele representou a letra E por algo assim também. Eu posso ter algum tipo de divergência, não existe uma direção clara para mim. Mas não é o caso. Quando a gente observa a palavra era, ele representou basicamente dessa forma, letra R dessa forma, e a letra A dessa forma. Percebe que não tem nenhuma letra repetida e todos os símbolos também são diferentes. Então, eu acredito que é uma ligação direta entre símbolo e letra. Com isso, para eu reescrever perua, eu teria que começar com a letra P, representado por esse símbolo. Inclusive, se você observar dentre todas as alternativas, a única que começa com esse símbolo é a letra C. Então, a princípio, acredito que é a letra C. Depois desse símbolo, a letra E, que está aqui. Então, está condizente por enquanto. Depois a letra R, que está aqui. Está dando sequência. Depois a letra U. E depois a letra A. Então, certinho, resposta letra C. Questão 4. Essa daqui, eu admito que ela é confusa, no sentido de que ela buga a nossa mente, ela deixa a gente tiltado, assim. Não é algo trivial de construir, tá? Qual das tiras abaixo deve ser colocada no espaço em branco da figura para que cada criança fique conectada com a sua pipa? Então vamos lá. Eu preciso garantir que as duas crianças estejam conectadas com uma pipa, que sejam pipas diferentes. Eu não posso ter as duas conectadas à mesma. Então, de alguma forma, eu preciso conectar uma criança a uma das duas pipas, não importa qual, desde que eu conecte, e a outra criança a outra pipa. Cara, aqui eu pensaria em testar as questões. Eu testaria cada uma das alternativas. Tem um detalhe que eu já te falei, você pode rasgar a sua prova, tá? Se você rasga essa alternativa e coloca ela em cima, você consegue ter uma noção se deu certo ou não. Isso não é roubo, isso é permitido. A prova, você pode manipular ela desde que você não rasure, desde que você não estrague o cartão resposta. E muito cuidado se você for seguir essa ideia, para você não cortar uma questão na parte de trás da prova, tá? Se ela foi impressa frente e verso, você estaria cortando um pedaço de uma questão e teria dificuldade para ler depois. Então, garanta que você não está cortando algo que você não pode cortar na página de trás. Beleza? Outra forma seria tentar desenhar aqui dentro, sempre de forma rascunhada e bem de leve, cada uma das alternativas. Tá bom? Detalhe, eu bati o olho aqui bem rapidinho e percebi um detalhe, eu percebi um negócio. Na letra B, eu tenho 1, 2, 3 tracinhos só saindo aqui de baixo, sendo que eu percebo 1, 2, 3, 4 necessidades de saídas para essas linhas. Então, eu não posso considerar que é a letra B. Eu não tenho nenhuma parte do fio saindo desse menino aqui. Percebe? O fio mais à direita que tem, ele está relacionado a esse pedaço, que está próximo do menino, mas não conectado a ele. Então, a letra B eu já poderia anular, tá? Essa eu tenho certeza de que não é. Além disso, eu não percebi nenhuma outra que fosse extremamente óbvia de que não tem como. Na verdade, sim, né?
Na verdade, eu percebo que a letra C, ela também tem uma certa obviedade. Por quê? Porque eu percebo que não existe um cruzamento entre as linhas, né? Esse daqui está conectado aqui, esse está conectado aqui, não tem nada indo para cima. Não tem nenhuma parte dos fios indo para cima. Assim como as partes que estão vindo das pipas não estão conectadas com a parte de baixo. Então, a letra C eu também poderia anular. E aí tem um detalhe. Se você chega numa questão dessa, você está perdido, mas você já conseguiu eliminar pelo menos essas duas, eu te aconselho a chutar. Você já tem incentivo suficiente para tentar conquistar esse ponto. Não é garantia de acerto, mas espera-se que à medida que você consiga chutar com menos alternativas disponíveis, maior a chance de você ganhar pontos no longo prazo. Tá bom? E aí agora vamos lá. Eu vou fazer de forma rascunhada, bem fininha, testando cada uma das opções. Vou começar pela letra E, porque ela me parece ser mais razoável de desenhar, parece ser fácil. Então eu tenho uma partezinha da linha saindo aqui, uma partezinha saindo reta aqui, e as outras cruzando aqui, ó. Mais ou menos isso. E aí agora é só seguir o tracejado e ver se deu certo. Saindo aqui da menina, cruzou, cruzou, chegou no menino. Então não deu certo. Já consigo afirmar que a letra E, que era a que me parecia mais simples de desenhar, também não é uma resposta. Então eu fico entre A e D. Mais uma vez, se tiver que chutar numa questão dessa, chute. Letra A e letra D, a chance de acerto é muito grande, 50%. Vou testar a letra D agora, tanto faz qual, tá? Eu vou testar a letra D, porque eu também tenho a impressão de ser mais fácil de fazer. Então, testando a letra D, eu estou conectando esse aqui, e esse está sendo conectado aqui. Aqui e aqui. E agora é só eu seguir cada uma das linhas e ver se chegaram em alguma pipa, né? Da menina, partindo aqui, chegou na pipa da esquerda. Do menino, partindo aqui, chegou na pipa da direita. Então a gente encontrou, foi sorte, tá? Eu poderia ter tentado a letra A primeiro, e a gente encontrou a letra D como resposta da questão número 4. Questão 5. Dina colou 4 pedaços de papel como mostrado na figura. A figura mostra os 2 papéis colados vistos de um lado. Como os papéis colados são vistos do outro lado? Cara, muito semelhante ao que a gente fez na questão número 1, né? Aqui, quando você imagina um negócio desse, você pode pensar no seguinte. Eu tenho uma peça que eu estou observando de frente. Então, vamos imaginar só essa chaminézinha aqui, sabe-se lá o que é. Quando eu vou para a parte de trás dela, eu vejo tudo na sua forma simétrica, na sua forma invertida. Então percebe que se eu redesenhar aqui, ó, eu começo a perceber a parte de trás como sendo algo próximo disso aqui, ó. Então percebe que a chaminézinha ela ficou mais próxima do centro, do meu ponto de referência aqui, do giro. Então, o que vai acontecer quando eu faço isso? Se eu fizer de outra cor aqui, por exemplo, uma outra chaminézinha, azul, percebe que ela está mais distante, ou seja, elas invertem de lado, né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu pegar essa figura original aqui e redesenhar ela, ou eu reimaginar uma vista por trás dela, essa parte dela que está aqui, ó, uma delas, né? Tanto faz qual. Mas essa daqui ela continua próxima do meu simetria. Ou seja, ela vai passar a ser a figura da esquerda. Por que eu estou falando isso? Porque eu, por exemplo, estaria eliminando essa questão. Porque nessa questão, a parte da direita continuou, a parte da esquerda continuou onde ela estava. Beleza? Então eu tenho uma inversão de cada um dos lados. Ó. Esse aqui maior que era cinza, com uma plaquinha atrás dele, né? Só que tem um detalhe. Agora vem de vivência, eu acho. Eu não sei se tem muita matemática aqui por trás. Quando eu vou lá para trás, deixa eu pegar a figura original, né? Percebe que essa daqui tem algo que se parece com um adesivo por trás dela. Então, quando eu for lá para trás, eu vou ver esse adesivo cobrindo essa peça cinza, beleza? Ou seja, essa parte que está coberta aqui, eu não vou ver. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, a letra C, eu não consigo, teoricamente, eu não poderia estar vendo a parte cinza dessa figura. Então vamos lá, letra A, eu posso eliminar
porque essa peça deveria estar do lado direito, essa do lado esquerdo. Letra C eu posso eliminar, porque esse adesivo que está aqui deveria estar visível para mim. Letra D, a letra D, assim, poderia até acontecer disso daqui serem dois bastões colados em cima da caixa e não na lateral dele. Mas percebe mais uma vez que o adesivo não está visível, esse adesivo aqui. Então, por isso, também não pode ser a letra D. E a gente fica entre B e E. A diferença entre eles, eu acho que é a altura do pedacinho cinza, né? Esse daqui está com um pedacinho cinza na mesma altura do pontilhadinho, enquanto que esse daqui está acima. E aqui percebe que na original, quando eu giro horizontalmente, quando eu inverto horizontalmente a minha figura, eu deveria continuar percebendo esse cinza aqui maior do que o pontilhado. Por isso, a resposta é letra B. Número 5. Questão 6. Mona Lisa quer desenhar a figura mostrada sem tirar o lápis do papel. As medidas dos 3 segmentos estão indicadas na figura. Ao todo, qual é a menor distância possível em centímetros que o lápis vai percorrer? Cara, isso daqui também é algo que aparece muito em Olimpíada, tá muito relacionado mesmo a raciocínio lógico, que é qual é a menor medida, qual é a menor distância possível. Ou seja, eu preciso analisar qual é o menor esforço a ser feito. E quando eu falo de menor esforço a ser feito, deixa eu tentar reproduzir aqui a figura. Vou fazer de forma rascunhada mesmo. Não vai ficar perfeito, mas está aqui. Eu tenho 3, 2 e 1. Cara, eu vou passar o lápis. Sei lá, uma dica, cara. Pega o seu lápis e faz o tracejado como se você fosse a Mona Lisa e vê qual que é o desafio. Por que é difícil? Por que eu preciso pensar para resolver isso? Então, por exemplo, se eu começo pelo 1 e vou para o 3, eu não posso tirar o lápis, então obrigatoriamente eu vou ter que voltar para fazer o 2. Ou seja, qual que é o desafio aqui? O desafio é que eu vou ter que fazer um caminho de ida e volta em algum desses pedaços. E se eu quero a menor distância possível, eu preciso que esse caminho de ida e volta seja na menor haste que existe, na menor haste possível. E aí tanto faz, se eu começo no 3, se eu for para o 1 e voltar para depois ir para o 2, eu tenho o menor caminho possível, porque aquele que teve que ser repetido foi só o número 1. Quando eu repito o 3, o meu caminho fica bem maior, a quantidade de lápis gasto é maior, por exemplo. E aí a pergunta é quanto que esse lápis vai percorrer? Ele percorreu 3, quando ele saiu daqui e veio até o meio, mais 1 quando ele veio até aqui embaixo, mais 1 quando ele voltou para o meio, mais 2 quando ele veio para cá. Então percebe que o 3 e o 2 acontecem uma única vez e o número 1 é que fez a ida e a volta. Qualquer outra opção, na verdade eu podia ter começado pelo 2, né? Mas quando eu faço a ida e a volta pelo 3 ou pelo 2, eu encontro um caminho maior que esse. E aí agora é fazer conta. 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 2, 7. Letra B. Questão 7. Um polígono regular de 7 vértices indicado pelas letras A a G. Cara, antes de eu continuar essa questão, observa que você está lidando, antes de ler mesmo, com um texto que é grande. Um texto que talvez vai ser complexo no fim das contas. Mas você tem figuras do lado dele, você tem exemplos, você tem uma representação do que está escrito. Então, sempre que você perceber uma figura, uma representação, linka o que você está lendo com o que você está vendo. Conecte o texto com a imagem. Isso vai fazer com que você entenda muito melhor a leitura daquele texto. Combinado? Então, bora lá. Mais uma vez, um polígono regular de 7 vértices, indicado pelas letras A a G. Eu estou vendo ele aqui, né? Ó, esse aqui de dentro. Está no interior de outro polígono regular de 7 vértices, numerado de 1 a 7. Então, eu tenho 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, B, C, D, E, F, G. Eles giram em sentidos contrários e ambos completam uma volta em 7 minutos. Olha só, ele já está indicando isso para mim na figura. Por isso que eu estou te dizendo, associa a figura. Aqui está girando para a direita, no sentido horário. Aqui está sentido anti-horário. Beleza? Então, os dois estão girando em sentidos contrários. E observação, ele falou que leva 7 minutos para girar.
Inicialmente isso pode assustar, né? Porque 7 não é um número que a gente costuma trabalhar, mas se eu tenho um polígono com 7 pontos, com 7 vértices, cada minuto uma peça gira. Depois de 7 minutos ela volta para sua posição original. É isso que está acontecendo. A figura mostra os polígonos no início e 1 minuto depois. Ou seja, ele está demonstrando como que o giro acontece. Ó. Comecei a girar. A peça estava assim. Percebe que o A estava conectado com o 1. Depois do giro, o A veio para cá. O 1 foi para lá. E eles se distanciaram 2 casas, né? O A ele não veio ficar próximo do 7. Ele pulou o 7 porque o 7 também movimentou. Então o A ficou conectado com o 6. Inicialmente a letra A está de frente ao 1 e B está de frente ao 2 e por aí vai. Os polígonos giram até que a letra C fique de frente ao número 2. Eu já vou marcar isso. Os polígonos giram até que a letra C fica de frente ao número 2. Nesse momento, qual é o número que está de frente à letra F? Cara, eu preciso saber basicamente, vê se você concorda comigo. Se eu souber quantos minutos eu precisei para conectar a letra C com o número 2, eu consigo descobrir quantos giros o F deu e quem é que está na frente dele. Lembrando que os números giram também. E se você reparar bem, né? Como eu tenho um polígono girando para um lado, o outro polígono girando para o outro, cada movimento que acontece distancia as peças em 2 unidades. Então eu quero te dar uma... É quase que relacionado à física de Einstein lá da relatividade. Imagine que, ao invés de eu girar a peça de dentro, eu giro só a de fora. Para compensar o fato de eu manter ela parada, eu preciso girar a de fora 2 casas. Então eu posso ficar de olho só em um desses polígonos aqui, ó. Eu posso olhar só para um deles. Se eu olho só para esse, vamos imaginar a letra C. Ela começou de frente para número 3. Depois de 1 minuto, o 2 passa, só que ele vai além, né? Eu vou ter 2 casas de diferença. Então, depois de 1 minuto, vamos lá, a letra C começou no 3, depois o C vai ficar 2 unidades para trás, vai ficar no 1. Depois ele vai andar mais 2 unidades para trás, 1, 7, 6. Então vai ficar no 6. Depois do 6 ele vai 5, 4, então ele vai para o 4. Depois 3, 2. Então aqui foi o momento em que o jogo se encerrou. Quantos movimentos aconteceram? Aqui foi no momento 0, 1 minuto, 2 minutos, 3, 4. Então eu preciso fazer a mesma lógica, o mesmo raciocínio, porém para a letra F. O que é que aconteceu com a letra F depois de 4 segundos? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou apagar essa parte aqui e a gente fala somente sobre a letra F agora, depois de 4 segundos. Então, beleza. Letra F. A letra F começou no momento 0 em frente ao número 6. Depois do primeiro giro, o F ficou, lembra que está girando sempre para trás, né? 2 unidades. 6, 5, 4. Então ele foi para o 4. Depois o F foi para o 2. Depois o F foi para 1, 7. Depois o F foi para 5. Só para a gente ter certeza. Momento inicial, 1 minuto, 2 minutos, 3, 4 minutos. Então a resposta é o F termina em frente ao número 5, letra C, para número 7. Questão 8. Há 6 caixas e uma prateleira, como mostrado. Beleza, está desenhado ali. Um operário pega uma caixa por vez da prateleira, desde que não haja alguma outra caixa sobre ela. Ou seja, não pode ter uma caixa quando eu vou retirar ela. E a coloca no chão ou sobre outra caixa. Qual das pilhas abaixo não pode ser montada no chão dessa maneira? Ou seja, eu fui tirando caixas e recolocando uma em cima da outra, formando um novo castelinho, né? Uma nova pilha. Eu só preciso, assim, eu acho que a melhor forma aqui é testar as alternativas. Não tem muito por onde fugir, na minha opinião. Veja se é possível montar essa pilha. Veja se é possível montar essa até que você encontre alguma que não seja. Por exemplo, na letra A, é possível começar pela letra E? Vou riscando aqui, tá? Ó.
tirei a letra E primeiro, coloquei no chão. Tirei a letra F, coloquei no chão. E percebe que as duas podiam sair, não tinha nenhuma peça acima delas. Agora que a letra C e a D estão livres, eu posso selecionar qualquer uma delas. Letra C, coloquei aqui. Letra D, coloquei acima da C. Nesse momento, A e B estão liberados. Coloquei A aqui, B aqui. Então é possível, beleza? Letra A, ela está plausível. Letra C. Eu já vi que eu posso começar com essa estrutura, né? Eu nem preciso testar de novo. Acabei riscando todas as figuras ali. Eu vou encontrar uma outra forma de ir riscando agora. Tirei E, F, C. Com isso, D e A ficaram livres. Eu tirei A e coloquei aqui. Nesse ponto aqui, a gente não pode tirar o B antes do D, né? É impossível que a caixinha B esteja abaixo da caixinha D. Por quê? Porque na configuração inicial, a B está abaixo da D. Eu preciso tirar e posicionar primeiro a D, a pequenininha. Então, acabei encontrando, relativamente por sorte, aquela alternativa que não é possível construir. Eu encontrei uma peça que não pode estar em cima de outra à medida que eu vou tirando e reposicionando. Questão 9. Pedro tem um pacote de 445 gramas e 8 pesos com valores também em gramas. Ele coloca o pacote na balança como mostrado. Qual é o menor número de pesos que ele deve usar para equilibrar essa balança? Cara, aqui, se você já está no 8º ano, provavelmente você já domina a parte algébrica, né? A parte de equação. Eu trabalharia isso aqui como uma equação, em que tudo que está do lado esquerdo é igual a tudo que está do lado direito. E por que isso? Porque aqui tem mais ou menos uma pegadinha, tá? Essa questão ela está no nível das fáceis, só que ela tem um nível de análise aqui que é um detalhe que algumas pessoas vão deixar passar despercebido. Eu diria que essa seria uma de alto índice de erros, tá? Por quê? Em momento nenhum ele me disse... Primeiro, tá? A pergunta dele foi: qual é a menor quantidade de pesos que eu preciso usar para equilibrar essa balança? Só que em momento nenhum ele me disse que eu não posso colocar peso do lado de cá também. Isso é meio contraintuitivo. Por quê? Porque se eu quero usar o menor número de pesos, quanto mais rápido eu me aproximo do número que eu estou buscando, melhor. E se eu quero me aproximar rápido dele, talvez a melhor alternativa seria colocar o de 500 aqui. Só que o de 500 desbalancearia para o outro lado. Mas em momento nenhum ele disse que eu não posso colocar peças do lado de cá. E compensando esse valor que ultrapassou dos 500. Então, do lado de cá eu já tenho 445. Para chegar em 500, eu preciso compensar com 55 quilos do lado de cá. E eu tenho essa combinação, né? Eu tenho um peso de 50 e tenho um peso de 5. Ou seja, o menor número de pesos que eu preciso são 3. 555. E por que eu te disse que é quase uma pegadinha? Porque muitas pessoas não se tocam que você pode usar o lado de cá. Quanto mais rápido você se aproxima do valor, melhor. Percebe que a grande maioria colocaria peso somente do lado de cá, e fazendo isso, a única combinação possível seria 200 mais 200 mais 20 mais 20 mais 5. Então eu usaria mais pesos do que dessa outra forma. Então, assim, ela é relativamente simples, mas se eu não tiver essa sacada, infelizmente, muita gente erra. Para quem acerta, lucro, né? Porque aqui é quase que um erro garantido para a maioria, na minha opinião. Talvez eu esteja errado, eu não tenha acesso às respostas das pessoas lá em 2024, mas eu acredito que há alto índice de erro nessa questão. Questão 10. Os quartos de um hotel são numerados em ordem crescente, começando do 1, sem pular nenhum número. 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Ao passar pelos quartos, o canguru contou 14 vezes o algarismo 2. Algarismo, né? O símbolo 2. Ele observou o símbolo 2 14 vezes. E contou 3 vezes o algarismo 5. No máximo, quantos quartos esse hotel tem? Então, beleza. Ele está lá no hotel que tem os quartos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ele tem todos esses quartos numerados de 1 em 1, sem faltar e nem pular nenhum número. E eu quero descobrir quantos quartos tem. Então, pelo que eu entendi, o canguru passou por todos os quartos. Cara, ele contou o número 2 14 vezes e o número 5 3 vezes. Número 5, ele vai aparecer no 5, no 15 e no 25. O número 2, ele vai aparecer no 2, no 12, no 20, 21, 22, 23, 24, 25. E aqui tem um detalhe, né? Eu não paro no 25. O 25 não é o meu limite, tá? Porque o próximo número aqui seria o 35. Eu posso ter números, eu posso ter portas entre esses dois. Então, com certeza, é uma resposta abaixo de 35, tá? Eu poderia eliminar a letra D e letra E já de cara. Se eu tivesse que chutar, eu já tenho pelo menos aí um respiro. A questão aqui é contar os doises. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí, ó, o 30 não tem 2, 31 não tem, 32 tem. Então, esse daqui foi o último número que esse cara contou, ou não. Por quê? Porque o 33 não tem 2 nem 5, então tá tudo bem, não tem problema ele ter passado pelo 33. 34 também não é um problema de ele ter passado, o 35 é. Então, aqui está o máximo de quartos que esse hotel tem, considerando essas informações que o canguru trouxe pra gente. 34 possibilidades de quartos. É isso, eu vou deixar aqui um card agora para as questões de nível médio e depois um para as questões de nível difícil. Espero que eu tenha te ajudado, tenha te aprimorado o seu nível de conhecimento e te aguardo no próximo. Um abraço, valeu!